Bom, rapaziada, estamos aqui, né? Pós-jogo de Clube do Remo 3, Atlético 0. E eu queria te fazer uma pergunta, primeiramente, porque eu fiquei me perguntando sobre isso. Há 6 jogos atrás, você tinha alguma esperança que o Clube do Remo fosse conseguir 5 vitórias seguidas? Né? Quando a gente tinha demitido o português, e aí a gente foi jogar aquele jogo lá contra a equipe do Volta Redonda, sem treinador, né? Com o Flávio Garcia. Vocês, depois que a gente perdeu aquele jogo, da maneira como a gente perdeu, vocês imaginaram que a gente conseguiria 5 vitórias seguidas e hoje dormiria na vice-liderança da competição? Eu, sinceramente, acho que nem o mais otimista torcedor do Clube do Remo imaginava isso. Não quer dizer que a gente torcia contra, ou que a gente torcia para que aquilo que a gente dizia acontecer, entendeu? Mas, de fato, a gente não. Ninguém, eu acho que ninguém teve ali a esperança de que isso fosse acontecer. E aconteceu. O Clube do Remo conseguiu sua 5ª vitória seguida, aquela sequência de 3 jogos em casa, o Remo foi 100%, né? 3 jogos em casa não, 3 jogos em Belém. Os 5 jogos que o Remo teve, né, de sequência aí, 4 em Belém, o Remo ganhou os 4 e venceu um jogo fora. Agora vai ter um Cuiabá fora, que muito torcedor tá dando esse jogo aí como de fato vai ser o divisor de águas, se o Remo vai brigar pelo acesso ou não. Gente, mesmo que o Remo perca esse jogo pro Cuiabá, o Remo ainda continuará na briga pelo acesso. A sequência de vitórias do Clube do Remo ela foi muito boa. Tá certo que perder pro Cuiabá, ela dificulta um pouco mais a situação do Remo. Eu acho que o Remo tem, nesse jogo contra o Cuiabá, o Remo tem que pensar na vitória. Tem que pensar em vencer o jogo, porque o empate lá em Cuiabá não é ruim, não é um resultado ruim. Porém, a vitória ela é maravilhosa, porque vai deixar o Remo a 2 vitórias da Série A. O Remo hoje está a 3 vitórias da Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo tem 54 pontos, chegando a 63, matematicamente ele se garante na Série A do Campeonato Brasileiro. E é claro, né, que não vai ser fácil, como não vem sendo fácil. Mas hoje, o que eu vi do Remo dentro de campo foi algo que eu, neste canal aqui, sempre lutei. Sempre busquei aqui, com vocês do meu lado, claro, né? Um time aguerrido, um time identificado com o torcedor, um time que sabe o que fazer, né, dentro de campo com a presença do torcedor. Vai ter torcedor que vai ficar chateado com o que o Pedro Rocha fez. Ah, o Pedro Rocha pediu pro torcedor cantar. Não, o que o Pedro Rocha fez foi correto. O torcedor do Remo não pode ir pro estádio e ficar o jogo todo calado, pô. A gente tinha acabado de tomar um gol, né? O adversário acreditando que poderia empatar o jogo. A gente tem que cantar, gente. A gente tem que incentivar os caras dentro de campo. A gente não pode deixar esses caras ficarem desanimados dentro de campo. E o que o Pedro Rocha fez foi correto, chamou a torcida, fez o gol e foi comemorar com o torcedor, porque é um cara identificado com o Remo. Esse cara aí, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando dele. Olha, lá em 2025, o Pedro Rocha chegou no Remo e fez uma porrada de gols. Foi um jogador importantíssimo. O Pedro Rocha, se a gente subir, é claro, e é claro que a gente quer que isso aconteça, né? A gente quer que o Clube do Remo suba, a gente sonha com isso. Agora a gente vai sonhar com isso nessas 5 semanas que ainda temos de Série B, restantes de Série B. Então, é claro que no final de tudo, ou até mesmo antes, o Remo pode subir antes, caso o Remo vença esses 3 próximos jogos que ele tem. São 3 finais. Caso ele vença, ele estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque nesses 3 próximos jogos, os 3 são confrontos diretos. Cuiabá, Chapecoense e Novo Horizontino. Então, se o Remo vencer esses 3 jogos, o clube do Remo estará na Série A do Campeonato Brasileiro. O futebol que o Remo joga hoje condiciona, sim, ao Remo chegar lá em Cuiabá e buscar 3 pontos. O Remo vencer a Chapecoense novamente no Bainão e contra o Novo Horizontino, está a 1 vitória de subir. É claro que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ter a concentração, mas o que aconteceu hoje foi maravilhoso. O torcedor que foi hoje no estádio, ele saiu mais feliz do que ele entrou. E é isso, justamente isso que a gente sempre cobrou aqui. Um time aguerrido, com muita vontade dentro de campo, com raça, jogadores que se entregam do início ao fim. É isso que a gente queria. E parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica do Guto Ferreira, que conseguiu salvar, né, um planejamento que o nosso querido Marcos Braz
quase destruiu, mantendo o Antônio Oliveira. E não vamos esquecer disso. O Braz tem mérito, gente. Tem mérito. O Braz trouxe o Hernandes, o Braz trouxe o Nico, o Braz trouxe o Kaique, né? Que mais uma vez aí vem melhorando. O Braz trouxe o Jorge, que na minha opinião é titular na lateral direita, na esquerda, perdão. O Braz trouxe o Grego, o Tatsid. Então o Braz ele tem mérito nisso. Assim como ele também tem demérito na manutenção do Antônio. Assim como também. Mas hoje, o clube do Remo, ele não só entrou na briga, como ele se tornou um dos favoritos a subir para a Série A. Eu tenho certeza que as estatísticas do Remo, as probabilidades do Remo subir, elas vão aumentar. E vão aumentar de uma maneira substancial, principalmente se os resultados eles acontecerem a favor do Remo. O Criciúma não vencer, aconteceu o empate entre Goiás e Chapecoense, e o Coritiba foi derrotado pelo Atlético. Eu acho que as condições do Remo, até de brigar pelo título, elas vão aumentar muito. E é óbvio, gente, é óbvio que nós estamos falando aqui de um time que tem sim totais condições. Gente, a gente tem o melhor goleiro do campeonato, a gente tem um dos melhores laterais direitos da competição, a gente tem um dos melhores zagueiros, que é o Klaus, a gente tem o melhor atacante, que é o Pedro Rocha. Esse Hernandes cresceu pra caramba no time, o Caio Vinícius cresceu pra caramba, o Nico cresceu pra caramba, o Palagiotis tá jogando bem. Então, como é que eu posso desacreditar num time que tem vários jogadores que são destaques? O Remo tem sim um bom time. Não acredite nessa falácia aí que algumas pessoas tentam colocar. O Remo tem sim um bom time. E hoje, mais uma vez, mostrou que tem camisa e tem sim condições de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E é o nosso sonho, né? O nosso sonho é esse, é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meus amigos. O clube do Remo entrou em campo com o Rangel, né? O goleiro Rangel. E a nota do Rangel hoje, ela é uma nota 9. Tá? O Rangel fez uma defesa muito importante ali, saiu, né, no decorrer da partida com lesão, espero que não seja nada sério, ele saiu mancando. Espero que o Rangel esteja apto para o próximo jogo. Marcelinho, para mim, um dos melhores em campo, assim como o Jorge também. Aliás, vai ser difícil eu criticar alguém aqui nesse time do Remo, tá? Porque, de fato, boa parte dos jogadores aqui fizeram uma boa partida. O Marcelinho fez uma boa partida, nota 9,5. Tassano, eu vou dar um 7, justamente porque o Tassano, ele tem que entender que ele é o Tassano. Ele não é o Maldini, ele não é o Nesta, ele é o Tassano. Ele é um jogador de Série B, é um jogador que estava na Série B do futebol português. Jogador de Série B dá bicudão pra fora. Jogador de Série B joga feio. Jogador de Série B não quer inventar, não tem que inventar. Quase custa um gol pra gente. Então, pro Tassano aí, nota 7. Reinaldo, uma nota 8. Eu acho que o Reinaldo, ele estava meio fora de ritmo hoje, né? E ele precisa, porque o Reinaldo é um bom zagueiro, já mostrou isso pra gente, já mostrou que é um cara de confiança na defesa, mas hoje ele parecia meio desconexado, né, do time. E o Jorge fez uma excelente partida também, nota 9,5, assim como o Marcelinho. O Pedro Castro, né? Eu vi muita gente criticando o Pedro Castro. Eu não acho que o Pedro Castro, ele fez uma partida ruim. Também não acho que ele fez uma partida boa. Pra mim ele foi regular, tanto regular que ele vai ganhar 8. Caio Vinícius, uma excelente partida, nota 9, tá? Tatsides, boa partida também do Tatsides, nota 9. E o Hernandes, né, gente, meteu um golaço de falta, deu uma assistência pro Pedro, jogou muito. O que o Hernandes pegou esse jogo e botou no bolso. 10, né? Não tem nem o que falar. Nico Ferreira, né? O Nico, ele é um cara muito tático no Remo. E também é um excelente jogador, tá? Hoje ele não participou ativamente dos gols, mas ele é um cara tático, é um cara que corre, é um cara que marca, é um cara que se movimenta. Então, pro Nico aí, uma nota 9,5. E o Pedro Rocha fez 2 gols. Qual é a nota do Pedro Rocha? 2 gols. Qual é a nota do cara? 2 gols e uma assistência. Qual é a nota do Pedro Rocha? É 10, né, gente? É 10, né? Aliás, assistência não, né? Que o gol do Hernandes foi de falta. Mas é 2 gols que o Pedro Rocha fez. Então, 10, né? Tem muito o que falar. Entrou o Kaique Almeida, que eu acho que deu até uma segurança a mais. Vou dar uma moral pro menino aqui, não tá 9. Janderson. O Janderson tá melhorando, né? Finalizou, inclusive, uma bola no gol, que a gente poderia ter feito o 4º gol ali, o 3º gol, no momento que tava 2-1. Então, o Janderson vai ficar com uma nota 8. O Natan, eu quero ver mais do Natan, né? Eu acho que o Natan pode entregar mais do que ele tá entregando. Então, uma nota 7 pro Natan. O Léo Lang,
Há uma possibilidade do Léo Lang ser titular contra o Cuiabá, né? Espero que ele esteja mais seguro hoje. Teve uma bola ali que a bola foi fraquinha, ele quase solta ali no pé do atacante. Uma nota 7 pro Léo Lang. E o Jadson quase não pegou na bola, né? Vou dar uma nota 7 também, porque quase não apareceu o Jadson. Então é isso, gente. A cada dia que passa eu estou mais confiante nesse acesso. Eu estou mais acreditando, sim. A cada jogo que o Remo faz, a cada atitude. Eu muito obrigado, cara. Eu queria muito agradecer ao meu Deus também por me dar forças, por vivenciar esse momento, né? Um momento que a gente lutou tanto, que a gente brigou tanto para que acontecesse no Remo. E pé no chão, não ganhamos nada, não tem nada garantido ainda. Temos que manter, sim, a serenidade. Temos que manter, sim, os nossos pés no chão, porque ainda tem 5 jogos ainda, tem 5 decisões. E o clube do Remo pode não só se sagrar ali como um dos times que vai subir para a Série A, como também pode ganhar esse título da Série B aí, que seria simbólico, né? Eu acho que seria um prêmio para esses jogadores ganharem esse título por tudo que eles vêm fazendo, né? Junto deles também, claro, o Guto Ferreira. Mas deixa aí o comentário, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.